Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos novamente, né? Vamos para o nosso primeiro vídeo do ano. Vamos revisar um pouquinho das coisas que a gente viu anteriormente, né? E primeiramente um feliz ano novo, claramente, né? Bom, em primeiro momento a gente vai revisar o que a gente já viu, né? Que, começando em matemática, a gente viu um pouquinho das 4 operações básicas lá da matemática, o mínimo múltiplo comum, para a gente poder ver as frações, para aí a gente poder fazer operações com essas frações, né? Já adianto que o próximo passo é ver porcentagem, que é fundamental em qualquer local, em qualquer área de estudo, né? E, bom, por que a gente vai revisar primeiro? Porque tem muitas coisas que podem ter ficado soltas, né? Muitas pontas soltas. E, querendo ou não, essas 4 tópicos aqui, eles são fundamentais no desenvolvimento do nosso conhecimento, né? Então, para dar início, vamos começar revisando, né? Dar uma ideiazinha por cima do que a gente viu. Qualquer dúvida que aparecer aqui, aí sim eu recomendo que volte para os vídeos anteriores, né? De cada um desses assuntos, né? De adição, se tiver dúvida de adição, divisão, se tiver dúvida de divisão, e por assim vai, tá bom? Bom, falando primeiramente sobre as 4 operações básicas, né? Quais são elas? Isso aqui é mais tranquilinho, né? Por enquanto, mas enfim. Adição, divisão, na verdade, subtração, divisão. Também estou há muito tempo sem escrever, então estou escrevendo um pouco feio. E multiplicação. Bom, pra gente lembrar cada uma delas, né? A adição é a mais tranquilinha, imagino que você já deva saber como realizá-la, né? Mas lembrar aquele negócio da centena no lugar de centena, dezena no lugar de dezena, unidade no lugar de unidade. E aí você vai lá e escreve o seu número, né? 357, por exemplo. Somado com 114, colocando, ó, centena debaixo de centena, dezena debaixo de dezena, unidade debaixo de unidade. E é só somar, né? 4 mais 7 formaria 11, né? Coloquei uma unidade aqui e a outra dezena eu jogo junto com as dezenas, né? E eu continuo a soma do mesmo jeito. 1 mais 5 é 6, 6 mais 1 é 7, 3 mais 1, 4. 471 é o nosso resultado. Bom, isso aqui é muito tranquilo, muito de boa, né? Mesma coisa vai ser com a subtração, ó. Se eu quisesse subtrair 114, seria a mesma lógica, nada mudaria. Menos 114, ó. Ficaria 7 menos 4, sobra 3. Tirar esse 1 aqui, ó. 5 menos 1, 4. E 3 menos 1, 2. Pronto, é isso. Não tem muita coisa assim, muito segredo não. Mesma coisa com vírgula, só que com vírgula a gente vai ter que olhar a centena da vírgula, a dezena da vírgula, mas a mesma ideia, né? 105,2 menos 157 menos vírgula... isso aqui ficaria um pouquinho complicado da gente fazer. Na verdade não. Vírgula 25. Ok. Então quando não tem nada, é porque tem um zero aqui. O zero ele não vai interferir na nossa operação. E notem uma coisa, 157,25 maior do que 105, ou seja, não vai ter como eu ter um resultado aqui, fazendo daquele método lá, que me dê um resultado do jeito que eu quero, porque esse resultado vai dar um resultado negativo. Então, pelo simples fato dessa operação, ó, quando o meu cara aqui vai ser subtraído e o cara que vai subtrair ser maior do que o que vai ser subtraído, então o resultado vai ser negativo, né? 7 menos 9, ó, com certeza esse resultado vai ser negativo.
Porque 7 menos 7 já é 0. Então, quanto mais eu aumentar esse cara aqui, menor vai ser o meu número, né? Eu tô usando um paninho aqui porque o apagador não aguentou mais não. Enfim, então como é que a gente faria isso, né? Eu vou pegar um caso mais simples para demonstrar isso, né? Para mostrar isso, né? Vamos pegar aqui 15 menos 10, né? É um caso simples, né? Que daria 10, 5 menos 0, 5, 1 menos 1, 0. Ok, isso aqui é muito tranquilo, muito de boa. Mas imagine a seguinte situação. Se fosse 10 menos 15. Agora já não dá mais pra fazer 0 menos 5. Quanto é que dá isso aqui? Menos 5, é claro, né? Mas nesse algoritmo aqui não encaixa, cara. Não dá certo. Então o que a gente faz? A gente vai inverter esses dois caras. Ao invés de ficar 10 menos 15, vai ficar 15 menos 10. Desse mesmo jeito. A diferença é que o sinal de negativo, né? No final a gente vai colocar. É como se fosse aqui, ó. Eu estivesse pegando esse sinal e colocando aqui, ó. Não aqui, assim. Coloquei, vou fazer essa operação aqui e colocar o sinal aqui. Pronto. É isso. Essa que é a lógica. Ó, eu realizo toda a operação inversa, ó. Se era 10 menos 15, eu faço 15 menos 10. Mas, ao final, eu coloco o sinal de negativo que está por fora da operação, entendeu? Imagine que aqui dentro desse parênteses aqui é a operação que a gente está fazendo. 15 menos 10, que vai dar um resultado aqui, 5, né? Só que a gente tem um sinal de negativo por trás da operação. Aí sim a gente adiciona esse sinal. Ou seja, quando eu tenho um subtraindo, né? Um número que vai ser subtraído que é menor do que o número que vai subtrair ele, a gente inverte os números, faz a subtração normal e no final adiciona o sinal negativo. Apenas isso. Novamente, dúvidas, voltar para a primeira aula ou qualquer coisa pode me perguntar também. Para as primeiras aulas, né? Enfim, divisão. Divisão é seguinte maneira. A gente tem um número A, eu vou representar por letras, que é interessante se acostumar, né? Por um divisor D, que eu não sei quem é, né? Um numerador, vou botar aqui, ó. Um numerador N, que vai ser dividido por um divisor D, que vai gerar um quociente, né? Um resultado Q, e um resto R. É fundamental decorar, né? No caso, aprender com letras, porque fica mais fácil a interpretação para os problemas mais complexos, que eles vão aparecer, inevitavelmente. Mas enfim, o que uma divisão é? É nada mais que uma multiplicação acompanhada de uma soma. Ou seja, quando a gente tem o nosso quociente multiplicado pelo divisor, somado com o resto, esse cara é o meu numerador. Ou seja, o numerador, ele é o quê? Ele é o meu divisor vezes o meu quociente mais o resto, né? Mostrando na prática isso. 15 dividido por 5. Divisão tranquila, sem problemas, né? Ó. Só imaginar. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 5? Ou 5 cabe dentro do 15, né? 3 vezes. 3 vezes o 5 é 15. Fica 15 menos 15, ó. 15 menos 15 e sobra um 0. Então, o 15 ele é o quê? O 15 ele é ó, o D vezes o Q, ó, 5 vezes o 3, mais o meu resto, que foi 0. Mais o meu resto, 0. É a maneira de representar qualquer número que está sendo dividido. Essa daqui, né? É claro, pode surgir dúvidas assim, como funciona o algoritmo da divisão, né? Esse aqui é o padrão da divisão, como ela funciona. Entretanto, como que ela ocorre, né? Que seria
dilema da questão. Temos 270 e queremos dividir isso aqui por 5. Como é que a gente faz isso? Aí entra o viés da questão. A gente, para realizar uma divisão, a gente pega o divisor, divide o primeiro algarismo, né? Divide ele pelo primeiro algarismo. Deu para dividir? Não deu. Aí então a gente vem e puxa o segundo algarismo, né? Vamos pro segundo então. Se o primeiro não deu, então a gente vem pro segundo. Então 27, ó, que a gente juntou dois algarismos. 27 dividido por 5. Vamos ver se dá para dividir, né? Bom, se é maior do que 5, claramente dá para dividir. Então vamos ver. 5 vezes quanto que é igual ou chega próximo o suficiente de 27, né? Aí entra aquela questão da tabuada, que é fundamental. Tabuada do 5, enfim, tudo. Até a do 15 é legal saber. Pelo menos alguns números específicos, né? Porque claramente eu não vou saber quanto que é 3 vezes 37 de cabeça. Isso aqui é difícil demais. Mas existem maneiras que a gente vai ver mais pra frente, quando a gente vê fatoração, que são maneiras mais simples de resolver isso aqui. Bem mais simples, na verdade. Enfim, então a gente vai ver. Tabuada do 5. 5 vezes 1, 5 vezes 2. Eu vou representar pelo pontinho para ficar mais rápido de escrever. 5 vezes 3, 5 vezes... Misericórdia. 5 vezes 4, 5 vezes 5, 5 vezes 6. Bom, vamos lá. 5 vezes 1. Esse 1 aqui tá parecendo 2, né? 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 3 é 15, 5 vezes 4 é 20, 5 vezes 5, 25. E 5 vezes 6, 30. Olha que curioso. Não temos o 27. Ok. Mas a gente tem números que chegam próximos do 27, né? Depois do 5 vem o 6. O 6 ele já passou do 27, ó. Deu 30. Então, o 5 é o número que multiplicado pelo 5 chega o mais próximo possível do 27. Então, 5 vezes 5 dá 25. Agora a gente subtrai. Subtraiu, sobrou 2 e baixou esse zero aqui. Então você faz a operação, né, ó, você faz a multiplicação, coloca aqui o resultado obtido, subtrai. Se sobrar alguma coisa, você desce essa coisa que sobrou. Se não sobrar, acabou a conta, né? Aí depois a gente entra na divisão por vírgula, se for o caso, né? Se gerar um resto, né? Se porventura não houvesse um zero aqui, então o que eu poderia fazer? O que eu faria? Não teria um zero aqui, aí eu teria que adicionar um zero aqui. Mas para eu balancear essa minha atitude, eu colocaria uma vírgula. Entretanto, não venha a ser o nosso caso por enquanto, né? Então tá, a gente desceu o zero, ficou 20 dividido para 5. E olha, a gente tem esse resultado aqui na tabuada. 5 vezes 4 é 20. Então isso aqui é um 4. Pronto. 5 vezes 4 deu 20, coloco 20 aqui, subtraiu, sobrou 0. Ou seja, quem é o nosso 270? O nosso 270, ele é justamente 5 vezes 54 mais 0. Ou simplesmente apenas 5 vezes 54. Ok? Tranquilo aqui. Bem tranquilo. Bom, e a multiplicação? A gente já está trabalhando com a multiplicação para falar da divisão, né? Mas vamos ver aqui um pouquinho da parte mais teórica da multiplicação, né? Da contextualização, né? Vamos contextualizar essa ideia. Bom, pegamos um número qualquer e multiplicamos por um outro número qualquer. N vezes K, né? Um número N multiplicado por um número K. Como é que a gente vai representar isso aqui?
A multiplicação vai representar pra gente uma soma de n, né? Ó, vamos pegar o n e somar k parcelas. N mais n mais n mais n mais n. Isso aqui tudo k vezes. E o que isso quer dizer pra gente? A nossa multiplicação de dois números é uma soma desse número, desse primeiro número, pela quantidade de vezes que o segundo indica, né? Ó, 2 vezes 5 é o quê? É 5 mais 5. Da mesma maneira que se eu pegar um valor maior, né? 227 vezes 15 é o quê? É o 227 somado 15 vezes. 227 mais 227 mais 227. 15 vezes. É apenas essa a teoria da multiplicação. Entretanto, se a gente tiver uma multiplicação com vírgula, a lógica fica a mesma. Entretanto, existem alguns macetes para a gente acelerar o processo das operações, né? Então, 15,5 multiplicado por 3,5. Ok. Para realizar essa operação, a gente poderia fazer da seguinte maneira: montar a conta e apenas realizá-la. Mas vamos imaginar na lógica, na teoria, como isso aqui funciona. O número, quando ele tem uma vírgula, a depender da quantidade de vírgulas que ele tiver, ó, de casas depois da vírgula que ele tiver, vai indicar uma coisa interessante. 15,5, a gente pode dizer que é 155 dividido por 10. Por quê? Porque toda vez que eu divido um número por 10, eu posso adicionar uma vírgula nele, ó. Pego uma casa e coloco uma vírgula. Então, imagine assim que se eu começasse a representar esse número aqui nessa lógica aqui, né, ó, pegar 15,5, ao invés de escrever 15,5, eu escrevo 155 sobre 10, porque é a mesma coisa, é o mesmo número, só que aqui eu fiz a divisão, mas aqui eu não fiz a divisão, e eu represento da mesma maneira aqui, ó, 3,5, como eu represento, 35 sobre 10. Aí agora a gente caiu no outro assunto, frações, né? Multiplicação de frações. O que a gente faria? Multiplicaria os de cima e multiplicaria os de baixo. A gente está fugindo da ideia clássica da multiplicação. É apenas um macete, é claro, né? Agora, para a gente voltar nessa concepção aqui de n sobre k vezes. É justamente essa lógica, né? N vezes k seria o quê? Seria 15,5 vezes 3,5. Não teria como eu fazer 15,5 vezes 3,5 vezes, né? Como se eu pegasse 15,5. Na real até teria, mas seria estranho. Pegasse 15,5, multiplicasse ele 3 vezes e depois, sei lá, somasse metade dele, né? Eu pegaria 15,5 mais 15,5 mais 15,5, né? Somei 3 vezes, ou seja, multipliquei por 3 e depois eu somasse 15,5 dividido para 2, metade de 15,5. É funcional, mas como eu disse, né? Fica um pouco confusa essa lógica. Mas essa é a ideia por trás da multiplicação. Uma determinado número de parcelas somada k vezes, né? Por fim não, né? A gente ainda tem o MMC e as operações com frações, né? Bom, vamos dar uma relembrada no MMC. O MMC ele é o chamado mínimo múltiplo comum, né? Mínimo múltiplo comum. E o que ele significa?
ele significa o menor número que divide o menor número possível que divide os dois números. Imagine aqui, o mínimo múltiplo comum de 270 e 180. O menor número possível que divide os dois números. Vamos imaginar aqui a seguinte lógica. A gente faz a fatoração em números primos. Não é o menor número, é o menor múltiplo, ok? O menor múltiplo comum entre os dois números, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente faz a fatoração entre os dois números. O que é a fatoração entre os dois números? A gente pegar os números e dividir eles por números primos. Por que números primos? Porque primos não podem ser fatorados, né? Os números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e por assim e aí por diante, né? Existem infinitos números primos. Bom, o que a gente faz? Fatora pelos números primos. Pegamos o menor primo possível, 2. 2 que divide o 270. 270 dividido para 2 dá 135 e 180 dividido para 2 dá 90. Novamente, pegamos o 2 ele divide o 90, que vai dar 45, 135. Agora sim a gente não pode dividir mais para 2, então a gente vai para o 3. O 3 ele divide o 45. Então 45 dividido para 3 vai dar 15. 135 dá para dividir para 3? Aí você tem que dar uma analisada, né? Mais para frente a gente vê um pouquinho sobre critérios de divisibilidade, que vai dar mais uma luz em como imaginar quais números dividem quais números, né? Mas se você já tiver uma noção de tabuada, você já consegue perceber que um número ele é divisível ou não um pelo outro, né? E sim, 135 dá para dividir para 3. Então a gente vai lá, 135, divide para 3. 3 vezes não dá para dividir, o 3 não dá para dividir 1, então a gente pega o 13. Junta com 3, né? Fica 13. 13 dá para dividir por 3, então vai dar o quê? 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2, 6, vezes 3, 9, vezes 4, 12, vezes 5, 15. Ou seja, 4 vezes o 13 dá 12, é o cara mais próximo. Sobra 1 e desce o 5. 15 dividido para 3. Quanto é que vai dar 15 dividido para 3? Novamente, a gente viu. 4 dá 12, então 15 é justamente o 5, né? 5 vezes o 3. Então fica 15 menos o 15, sobra 0. Novamente, qualquer dúvida que houver, eu recomendo revisar os fundamentos para a gente dar início, né? Qualquer coisa, se houverem dúvidas, eu posso trazer mais aulas sobre os fundamentos para a gente fortalecer um pouquinho mais, né? Enfim, então a gente dividiu por 3, o 45 e o 135, ficou 15 e 45. Dá para dividir por 3 de novo, porque o 15 a gente já viu, ó, deu para dividir por 3, ó. E o 45 a gente já dividiu. Então aqui vai dar 15 e 5, né? 5 vezes o 3 dá 15. Agora sim, ó. Ainda assim dá para dividir mais uma vez por 3, ó. 15 dá para dividir por 3, dá 5 e 5. Aí sim a gente vem pro próximo primo, já que o 5 não dá para dividir dando divisão exata, né? Então a gente vem e adiciona o 5. Sobra 1, sobra 1. Então aqui a multiplicação desses fatores vai ser o nosso MMC. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 dá 12, né? Então aqui vai dar 12. 12 vezes 3 vai dar 36. 36 vezes 3 vai dar 72. 108. E 108 vezes 5 vai dar o quê? Vamos fazer aqui, ó. 108 vezes 5. 5 vezes 8 é 40. 5 vezes 0 é 0. Desceu um 4. 5 vezes 1, 5. 540. Quando eu disse, não é o menor número que divide os dois. É o menor número que, quando você multiplicar esse cara aqui por um valor e você multiplicar esse outro cara aqui por outro valor, você obtém o menor número possível.
Aqui no caso, 540. O 540 é o menor número que, quando você multiplicar esse cara por um valor e multiplicar esse aqui por outro, você obtém o mesmo resultado. Essa que é a lógica, entendeu? 540 seria o nosso MMC. Bom, dito essa parte do MMC, bem tranquilinho, bem de boa, bem sem problemas, né? Vamos dar início às operações com frações, pra gente fechar aqui o vídeo, né? Bom, novamente eu saliento que, se houverem dúvidas, me pergunte ou revise as aulas. Se houverem muitas dúvidas mesmo, eu repasso os assuntos, que eu acho que alguns devem ter ficado confusos. Porque esses assuntos aqui, essa base, ela é muito importante. Ela é fundamental, para assim dizer. Tudo que se constrói na matemática, a partir disso que se aprende, né? Claro, né? Por enquanto, a gente está muito numa parte mais visível da matemática. Uns números que a gente consegue ver, coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Entretanto, em determinado momento chegarão coisas que a gente não faz ideia o que é, né? Que na nossa vida não faz sentido algum, né? O próprio número de Euler, né? Você entra no logaritmo neperiano, né? Que seria o nosso LN. Nosso LN. Esse cara que dá tanto trabalho, mas tanto trabalho, e teve ele nessa prova do Instituto Federal desse ano. É complexo de entender. Não é difícil, mas é complexo, né? Então, a gente vai indo aos pouquinhos, tentando se abstrair da matemática, mas mantendo a linha de concepção do que a gente vê no nosso dia a dia e se mantendo na linha entre o abstrato e o real, né? Entre o complexo e o real. Essa piada faz mais sentido mais pra frente, né? Mas enfim, agora operações com frações, né? Vamos fazer primeiras multiplicações entre frações, né? Uma fração A sobre um B, um número A sobre B, vezes um número C sobre D, vai dar o quê? É literalmente a multiplicação entre os termos. O termo A com o termo C, o termo B com o termo D. A vezes C dá AC, B vezes D, BD. Né? O que eles significam pra gente? Que a parte superior da primeira fração vezes a parte superior da segunda fração é justamente o resultado da nossa multiplicação de frações. Assim como a parte inferior multiplica com a parte inferior. Talvez tenha ficado confuso. Então a gente vai pegar aqui a fração 1 sobre 2 vezes 3 sobre 4. Né? Eu acho que não preciso falar o que é uma fração, mas pra gente ter mais noção do que a gente está fazendo, né? A fração, ela representa uma divisão, ok? Então é como se a gente estivesse realizando operações entre divisões. É porque na matemática é complicado você ficar representando os números na sua forma decimal. Por quê? Porque vai chegar num ponto, cara, que você vai escrever 0,5, é ok. Mas quando chegar num ponto em que você escreve 0,66666666666666666 e vai indo assim até encher o quadro, não dá. Por isso que a gente opta pela representação por fração, porque eu posso realizar as operações a partir dela sem me preocupar em encher o quadro de número. E sinceramente é uma das coisas que mais vai ter na sua vida, é fração. Você vai estar, sei lá, cursando filosofia e vai ter fração no meio. Lamento lhe dizer. Mas não é difícil de aprender fração, né? Multiplicações de frações, voltando, né? Como eu disse anteriormente, né? A gente pega os números de cima e multiplica com os números de cima. Os números de baixo e multiplica com os números de baixo. Então, a gente vai pegar 1 vezes o 3, que vai dar o quê? Vai dar o próprio 3. E a gente vai passar a barrinha, que representa a nossa fração, que representa a nossa divisão. Essa barrinha aqui
Importante lembrar. E vamos dividir por quem? 2 vezes o 4, ó. Os números de baixo multiplica por baixo e os de cima multiplica por cima. 2 vezes 4 é 8. Então, o resultado da nossa divisão de frações, multiplicação de frações, é 1 vezes 3 dividido por 2 vezes 4. Ou seja, 3 sobre 8. 3 oitavos, né? Tranquilo, bonito, perfeito. Vamos para a próxima. Próxima operação matemática que a gente vai tratar é a adição de frações. É mais complicadinho, eu vou te falar, mas ok, né? Vamos lá novamente com o mesmo exemplo. 1 sobre 2 mais 3 sobre 4. Como é que a gente vai representar isso aqui? Como é que a gente vai efetuar isso aqui? Porque é muito complicado a gente pensar no sentido de efetuar frações de coisas diferentes, né? Imagine assim, você tem metade de uma pizza e você quer somar os pedaços de metade de uma pizza com 3 pedaços de 4 pedaços da pizza. Imagine que você quebrou a pizza em 4 pedaços. Desses 4 pedaços você quer juntar com um pedaço que você tinha aqui, 3 deles. Na nossa concepção do dia a dia, você consegue fazer isso tranquilamente, mas você não consegue adotar uma linguagem para transformar. Eu tenho metade de um pedaço mais 3/4 do outro. É estranho falar isso aqui, né? Então a gente faz a gente utiliza de um certo mecanismo para a gente colocar tudo isso aqui numa linguagem só. É como se eu pegasse a pizza que está na metade, né, e tentasse cortar ela na mesma quantidade de pedaços da outra pizza. Os pedaços que eu vou consumir, né, que são os que estão em preto, eles permanecem aqui, ó, eles permanecem existindo. Só que agora eles vão estar divididos em mais pedaços, para a gente conseguir colocar as duas pizzas na mesma parcela de pedaços, né? Essa concepção de pizzas é boa para você ter uma ideia do que é o mecanismo de soma de frações. Porque o mecanismo de soma de frações é justamente isso. É a gente mexer numa fração de maneira que eu consiga realizar operações com elas. Eu só posso realizar operações com as frações quando o número que está dividindo elas seja igual, né? Eu só consigo realizar uma soma ou uma subtração quando o divisor delas forem iguais, né? E aí eu tenho que adotar alguma maneira de fazer com que isso aqui seja possível. Bom, na parte mais intuitiva da matemática, a gente pode adotar certos mecanismos, assim, né? A fração 1 sobre 2, você não concorda comigo se eu multiplicar essa fração aqui por 2 em cima e por 2 embaixo, eu obtenho a mesma fração. Fica 2 sobre 2 vezes 2 dá 4. 2/4. Só que aí, se eu pegar e dividir por 2 aqui e dividir por 2 embaixo, ó, vou dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo. O que eu obtenho? Eu obtenho a fração 1 sobre 2. Ou seja, multiplicar e dividir dá na mesma, tá? E a prova disso, que é realmente a mesma fração, é que, ó, 1 sobre 2 é 0,5, né? E 2 sobre 4 é o quê? Vamos fazer de conta que a gente não sabe, né? Vamos pegar 2, dividir por 4, adiciona um 0, bota uma vírgula, um 0 e uma vírgula aqui. 4 dividido para 20 dividido para 4, 5 vezes 4 dá 20. Então, 20 menos 20 sobra 0. Então, o nosso resultado ficou 0,5. E adivinha? É o mesmo resultado de 1 sobre 2. Então, dito isso, a gente pode aplicar essa ideia, essa concepção, para poder modificar as frações que a gente quer, da maneira que a gente quer, né? É mais ou menos assim que funciona o algoritmo matemático. A gente pode multiplicar por 2 aqui e multiplicar por 2 aqui, porque 2 vezes 2 vai dar 4. Então, a gente vai ter 2 sobre 4 mais 3 sobre 4. Aí sim, ó, eu tenho o mesmo denominador, posso somar os numeradores. Então, eu conservo o denominador, somo os numeradores, ficou 5/4. Tá vendo que interessante? Naquela concepção, eu não saberia dizer se
na mesma medida, se eu obtive mais que uma pizza somando aquelas duas pizzas, ou se no total deram menos do que uma pizza completa. Não tem como eu saber. Só se eu calcular. Então, é justamente essa lógica aqui. Entretanto, isso aqui é um pouco complicado e abstrato para quem já não tem muita noção. Então, a gente pode usufruir do seguinte método. 1 sobre 2 mais 3 sobre 4. Agora a gente vai entrar no MMC. A gente vai tirar um múltiplo entre o 2 e o 4. Como é que a gente faz isso? Como eu falei anteriormente. 2 e 4. Fatora os dois. O 2 deu 1 aqui. 4 dividido para 2 deu 2. 1 não dá, então a gente já deixa ele aqui. 2 dividido para 2 deu 4. Deu 4. Deu 1. 2 dividido para 2 deu 1. Então, o nosso MMC é o que? O menor número que, ao multiplicar um e multiplicar o outro, você obtém o 4. O MMC dessa conta é 4. É o menor número que, se você multiplicar o 2 por um número qualquer e multiplicar o 4 por um outro número qualquer, você obtém o mesmo resultado. No caso, 4. E agora, como é que a gente faz isso aqui, Daniel? Bem simples. Encontrou o MMC? MMC é igual a 4. Então, você pega o MMC, que está aqui, ó, MMC igual a 4. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse MMC e vamos dividir pelo numerador desse cara aqui de baixo. Dividiu pelo numerador dele, ó. 4 dividido para 2, deu 2. Ok. Então aqui eu já coloco o 4 que eu dividi. Eu posso deixar o 4 normal aqui, ó. Peguei o 2, arranquei ele fora. Joguei o 4. Aí agora eu pego o 2, pego o 4 e divido pelo 2. 4 dividido para 2, deu 2. Agora eu pego o número que está aqui em cima, ó. Resultado deu 2, né? Pego o número de cima e multiplico pelo 2. 2 vezes 1 dá 2. Ok. Já a segunda fração. 3 quartos. 4 divide para 4. 4 dividido para 4 deu 1. Então tá, eu já consegui dividir. Dividir deu 4. Se eu não tivesse conseguido, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que olhar o MMC de novo, ver. Tá certo o MMC? Porque todos os números têm um MMC, cara. Todos os números. Todos os números têm um mínimo múltiplo comum. Só que alguns têm um MMC muito elevado e outros um MMC menor, né? Bom, 4 dividido para 4 deu 1, desceu o 4. E agora a gente pega o 1, que é o resultado da nossa divisão, né, pelo 4, e multiplica em cima. 3 vezes 1 é o próprio 3. Agora a gente pode somar as duas frações. Conserva o denominador, soma os numeradores. 2 mais 3, 5. 5 quartos. Da mesma maneira que a gente conseguiu no outro. E o que a gente fez no outro para mudar aqui? Cara, a gente não fez nada de diferente. A única coisa que a gente fez foi imaginar o que aconteceria, né, no outro. Nesse daqui a gente apenas viu o processo por cima. Mas no fim, o mecanismo é o mesmo. No fim, a mesma coisa que é feita. Só que, claramente, é feito dessa maneira aqui para facilitar um processo de memorização, né? Mas é claro, o outro método é a mesma coisa. Bom, se fosse uma subtração, seria a mesma coisa. Eu faço o mesmo processo e no final eu subtraio os numeradores, né? Os caras que estão em cima. Mas MMC, todo esse processo eu faço da mesma forma. A única diferença é que eu subtraio o 2 com o 3, ao invés de somar o 2 com 3. E 2 menos 3 dá menos 1. Ou seja, fica menos 1 sobre 4. Menos 1 quarto. Ok. Ok. Tranquilo. Muito de boa. E aí a gente vem para a última operação que a gente fez, que é a da multiplicação ou da divisão de frações. É como se fosse uma divisão de uma divisão. Imagine que eu tenho 5 dividido para 2. 5 dividido para 2 e eu quero dividir isso aqui para 3. Eu poderia claramente pegar 5, dividir para 2, ver quanto é que dava e depois dividir para 3. Só que isso aí dá um trabalho danado, né?
E na matemática, qualquer coisa que dá trabalho, deve ter uma maneira de simplificar, né? Sempre tem, né? Nem sempre vai, mas quando tem, é bom demais. Bom, como é que a gente vai representar isso aqui, ó? Em fração, para facilitar a nossa vida, fica 5 sobre 2, 5 dividido para 2, sobre 3. Ou seja, 5 dividido para 2, dividido para 3. Ok? E todo número que não tem um denominador, ele está sendo dividido por quem? Pelo 1. Que imagina assim, 3 dividido para 1, dá quanto? Tá, 3 dividido para 1, 1 vezes 3, 3 menos 3 dá 0. Ou seja, é justamente o 1. O 1 é o cara que divide o 3. E 3 dividido para 1 dá 3. Enfim, é como se não mudasse nada eu adicionar esse denominador aqui. E bom, para fazer a divisão de frações, o que a gente faz? A gente pega a primeira fração, que é 5 meios, e a gente vai dividir pela segunda fração, 3. Como é que a gente faz isso? Pega a primeira fração, 5 meios, e multiplica pelo inverso da segunda fração. Essa daqui é a nossa segunda fração. E o que é o inverso dela? O inverso dela é eu pegar o número que está aqui embaixo, subir ele para cima. E o número que está lá em cima, subir para baixo. Subir para baixo. Descer para baixo. Descer é o número que está lá em cima, né? Enfim. 1 sobre 3, que antes era 3 sobre 1. E aí, virou uma multiplicação de frações. É só resolver da mesma maneira que a gente já resolvia. 5 vezes 1 é 5. E 2 vezes 3 é 6. 5 sextos. E bom, é isso. Em geral, não tem necessidade de a gente aprofundar muito, pelo menos por enquanto. Por mais que, conforme o nível da matemática for subindo, é interessante aprofundar, né? Conforme as provas que você for querendo fazer, né? Porque vai chegar pontos em que isso aqui vai entrar numa concepção que a gente chama de número racional, né? Você vai ter o diagrama lá de Venn, né? Que você tem os números naturais, depois os inteiros. Depois dos inteiros você tem os racionais, que são justamente esses números que podem ser representados por frações, né? Como 5 sobre 4, né? 5 quartos, 3 meios, enfim. São números que não estão nos inteiros. Aí depois a gente vai entrar numa coisa mais da hora ainda, chamado números reais. Os números reais, eles englobam os chamados números irracionais, que é como o número π, que você pode escrever infinitas casas decimais, 3,14, 1, aí vai seguindo até o infinito. Esse número nunca se repete, os algarismos na mesma sequência. E ainda, abstraindo ainda mais, né, sendo mais abstrato ainda, a gente entra num cara que engloba todo mundo, chamado complexos. Os números complexos. Esses caras são sensacionais. São sensacionais. Porque eles vão estar associados a raízes, e aí entra raiz de menos 5. E aí não existe um número elevado ao quadrado que dê menos 5. Enfim, abstração ainda vai vir. Mas é importante a gente saber das coisas, a gente buscar compreender e entender por que elas são, por que elas funcionam, né? Tanto que nisso eu acho a matemática bonita demais por causa disso. Porque as coisas, elas não apenas funcionam, né? Elas têm um sentido por trás. Elas simplesmente têm um motivo para existir, né? Nada surge por acaso. Ninguém decide que as coisas são daquele jeito. Eles simplesmente são. E você entende o porquê que elas são. Pois é. Mas enfim. Feito tudo isso, essa aqui foi a nossa aula. Qualquer dúvida que tiver, pode me perguntar. Se você quiser voltar nos exercícios que foram passados anteriormente, faça. Eu vou ver se encontro alguns exercícios bons para passar, para pelo menos revisar, né? E aí depois, feito o exercício, essas coisas, a gente pula para a próxima parte, né? Para a gente começar realmente a dar um início mais aprofundado na matemática, né? A gente vê um pouquinho de porcentagem, que ainda é uma parte tranquila, e a gente vai indo devagarzinho
aprofundando sempre que a gente pode, tá? Bom, é isso aí. Essa foi a aula de hoje. Até amanhã, eu acho, né? Vamos ver no que vai dar. Até a próxima.